Então, bom dia. Sou Mariana Chiesa, da Agenda Teresina 2030, aqui da Prefeitura Municipal de Teresina. E eu vim falar um pouco para vocês sobre esse projeto, o Observatório da Mobilidade, né, que ele tem esse mote, a tecnologia blockchain para a transparência do transporte público em Teresina. Então, eu vou contar um pouco como surgiu esse projeto. E vamos para a visualização do Esse saindo do... Então, o Euroclima, que foi essa chamada que a Prefeitura de Teresina venceu, né? Essa chamada em específico, ela visa o desenvolvimento, né? O objetivo dessa chamada é o desenvolvimento resiliente à mudança climática na América Latina. Opa! A gente vai ter que pensar numa forma de comunicação mais eficiente. Ah, tá certo. Vocês conseguem me ouvir assim? Fica melhor? Deixa eu ver se tem aqui como eu aumentar o volume no microfone. Dá para me ouvir assim? Eu estou falando. Dá para me ouvir melhor? Agora deu, né? Tá certo. Então, deixa eu continuar aqui. Vou ficar segurando o microfone aqui, vocês vão. Então, como eu estava falando, a Prefeitura de Teresina foi vencedora dessa chamada do Euroclima, né? Cujo objetivo é o desenvolvimento resiliente à mudança climática na América Latina. Então, o Euroclima é uma chamada da União Europeia para investir nesse tipo de projeto. Só que, né, tendo em vista que o setor de transporte ele contribui com mais de 25% das emissões globais de gases do efeito estufa, né? Ainda mais, né, nesse contexto de mudança do clima, o programa Euroclima ele dedicou um componente somente à mobilidade urbana sustentável, né, com orçamento de 10 milhões de euros, e os 3 eixos, né, que eles se dedicaram a esse suporte para a criação de políticas e programas nacionais de mobilidade urbana, para planos locais de mobilidade urbana e a implementação de projetos piloto inovadores a nível municipal, que é onde essa proposta do Observatório da Mobilidade se encaixa. Então, qual foi a resposta de Teresina para essa chamada do Euroclima, né? Então, primeiro, eu acho que cabe fazer uma breve introdução à Teresina. Imagino que muitas pessoas da plateia já têm aqui, né, visitado Teresina. Gostaria de saber se alguém aí já conhece Teresina ou que já ouviu falar de Teresina. Geralmente, Teresina é sempre mencionada por conta do calor, né? Então, Teresina é a capital do Piauí, fica aqui no semiárido nordestino. Somos a única capital que não está localizada no litoral, né? A única capital do Nordeste. E a nossa população é de aproximadamente 864 mil habitantes no município e 1,2 milhões de habitantes na região metropolitana. E aí o PIB da cidade, de aproximadamente o PIB per capita, né, de 22.597 mil reais, e Teresina é atualmente uma referência em serviços de saúde e educação. Esse é o eixo mais forte da nossa economia. Mas, geograficamente, o nosso hino pode nos apresentar bem, né? O hino de Teresina faz diversas menções ao calor,
da cidade. Então, Teresina rebrilha sob o sol do Equador, porque a gente está aqui, ó, bem abaixo da linha do Equador mesmo. Então, se geograficamente a gente já tem essa característica das altas temperaturas, baixa umidade, infelizmente a cidade também, devido a essa mudança global do regime climático, a cidade tem ficado ainda mais quente em uma velocidade 2 vezes maior do que a média global, segundo esse gráfico da NASA, né, que mostra a variação de temperatura entre 1918 e 2018. Então, Teresina está nessa área vermelha, que nós temos outros poucos similares no planeta, né? Se você for observar, tem poucas áreas do planeta que aqueceram tanto quanto essa região do semiárido nordestino, onde Teresina está localizada. E aí a gente pode acrescentar outros fatores que agravam essa situação, como o crescimento urbano acelerado, que não é acompanhado por uma infraestrutura, né, eficiente. Então, o padrão de urbanização de Teresina de baixa densidade fez com que ela crescesse muito horizontalmente, e isso aumentou a taxa de motorização da cidade e, consequentemente, de emissão de gases do efeito estufa. Então, esse gráfico, ele exemplifica a evolução da frota veicular entre 2002 e 2016, e vocês podem notar que, né, o aumento de veículos privados, de automóveis e motocicletas, é muito maior do que da frota de ônibus, que é essa que está lá embaixo, que permaneceu praticamente inalterada, né? Então, esse gráfico, esse aumento da frota veicular da cidade é de quase mais de 200%. E combinado a isso, o aumento das emissões dos gases, do CO2, né, que é o principal gás mais abundante, com potencial de aquecimento. Então, Teresina também, o gráfico de aumento das emissões entre 2007 e 2017 mostra que ele cresce, nesse último período ele deu uma estabilizada, mas podíamos estar trabalhando para essas emissões. E aí a estratégia de Teresina hoje, né, é justamente vencer esses desafios de estarmos no extremo do clima quente, com pouca arrecadação e essa urbanização que ainda se mantém acelerada, e vencer esses desafios por meio da construção de parcerias e do aumento da capacidade institucional do município, para que a gente migre desse cenário de Teresina hoje para um cenário de Teresina em 2030, uma cidade mais resiliente, uma cidade mais sustentável. E aí, agora sim, a resposta de Teresina a essa provocação do Euroclima, né, do desenvolvimento resiliente à mudança climática na América Latina. Então, a atual situação da mobilidade urbana em Teresina tem essas características, que é um crescente declínio da demanda por transporte público, né, então as pessoas estão deixando de usar o transporte público, o que ocasiona um déficit das finanças das companhias de transporte e uma maior contribuição do município para manter esse sistema operando. E isso ocasiona uma alta tarifa e um crescimento dos setores competitivos, como as motos, a frota cresceu bastante, e os aplicativos de transporte. Então, a gente tem um ciclo vicioso. Então, as pessoas saem do transporte público, o sistema fica cada vez mais deficitário, e aí a tarifa acaba resultando em um aumento da tarifa. E uma vez que esses usuários eles saem do sistema, é muito difícil você atrair eles de volta. Muito difícil você falar para uma pessoa que já adquiriu sua moto, que ela já está habituada à comodidade do Uber, por exemplo, ela voltar para o transporte público, sendo que ela já tem aquela imagem muito negativa do sistema, né? Então, a prefeitura tem feito grandes investimentos em uso do solo e mobilidade urbana mais sustentável, por meio do novo plano diretor de ordenamento territorial, né, que ele foi desenvolvido aí usando a metodologia DOTS, de adensamento urbano nas áreas dos corredores dos BRTs, do sistema de Bus Rapid Transit. Então, esse desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável e esses investimentos em mobilidade, né, nos últimos 4 anos, a prefeitura construiu 8 terminais, 62 estações de ônibus automatizadas e 84 quilômetros de corredores exclusivos e faixas de ônibus.
Então, esses investimentos em infraestrutura refletem que o município já tem, né, uma preocupação com esse aumento da frota e quer otimizar o seu sistema de transporte. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, façam algum gesto que eu paro, hein? E aí eu trouxe essa analogia que é uma parábola que fala sobre os cegos e o elefante. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história algumas vezes, sobre cegos que se depararam com um elefante pela primeira vez. E aí cada um deles tocou uma parte diferente do elefante, né? Então, o cego que tocou as pernas do elefante disse: nossa, esse animal parece um tronco de uma árvore. E o cego que tocou a tromba disse: esse animal parece nada disso, você está enganado, esse animal parece uma cobra, só que sem dentes. E aí um outro cego tocou a presa do elefante e disse: não, mas esse animal ele parece uma lança. Então, isso reflete como cada pessoa, quando ela não entende o todo, e sim só uma parte, né, ela tem uma percepção muito diferente do que esse todo seria. Então, o transporte público ele também não se parece igual para todo mundo. Então, à medida que o usuário ele está na ponta dessa cadeia, ele tem uma percepção do que seja o transporte público, que ele é cheio no horário de pico, ele demora a passar, que ele tem uma baixa frequência nos finais de semana, ele não pode confiar que o transporte vai passar sempre no mesmo horário. Já o operador ele tem uma outra percepção. O município ele tem uma diferente visão do que seja o transporte público. Então, o que acontece na operação desse sistema de transporte público hoje em Teresina é essa diferença de percepções sobre o mesmo problema e um problema de comunicação entre os atores. Então, os principais desafios é que, apesar de terem da prefeitura estar fazendo altos investimentos na infraestrutura do transporte, a operação do sistema ainda é ineficiente. E o usuário ele tem uma imagem negativa do serviço que tende a permanecer. Né? E essa relação de desconfiança entre os atores, esses atores que têm um entendimento muito diferente do que seja o sistema de transporte. Né? Eles sabem quais são as demandas dos demais atores, mas eles não entendem na pele, eles não vivenciam o que sejam as dificuldades, a dificuldade de operação do sistema, ou a dificuldade de operar um sistema que está sempre em déficit, a dificuldade de pegar ônibus que estão sempre cheios. E essa relação de desconfiança entre os atores, né, devido a essa distribuição ineficiente de informações. Vocês estão me ouvindo? É porque apareceu uma mensagem que a internet não estava tão boa. É sempre bom confirmar. Então, essa distribuição ineficiente de informações, né? Porque parte dos dados, ela não é aberta e existe uma assimetria de informações que chegam para esses diferentes atores, o Ministério Público, a Superintendência de Transportes, a Associação dos Consórcios, né, do transporte dos operadores. E há um difícil controle social por parte dos cidadãos, porque atualmente eles têm acesso limitado a esses dados, e nem têm também a cultura de monitorar o serviço usando dados, usando indicadores. Porque apesar do contrato estabelecido entre a prefeitura e os consórcios, esse contrato ele ofereceu uma série de indicadores de qualidade para avaliar a performance do sistema, ainda falta dados que nos subsidiem a produzir esses indicadores e falta que os cidadãos tenham acesso a esses dados, se apropriem desses indicadores também. Então, essa parte é muito importante para a gente, porque a gente precisa que essas evidências sejam produzidas para que subsidiem até as próprias reclamações do cidadão. Uma vez que o sistema de transporte público de Teresina passou por muitas transformações, então o sistema ele está operando de uma forma diferente, e isso exige uma certa adaptação do usuário, né? Que antes era um sistema
de linhas que percorriam o centro do bairro, e hoje a gente tem um sistema de terminal em que as pessoas têm que descer de um ônibus, pegar um outro veículo para ir para o centro. Então, apesar de ter corredores exclusivos para os ônibus e o tempo de viagem ter diminuído, a percepção do usuário não é essa, porque acontece atraso na saída do terminal, porque o simples fato da pessoa ter que trocar de veículo já faz com que ela perceba que o tempo dela de viagem aumentou. Então, essa falta de indicadores é prejudicial até mesmo para que o cidadão faça a reclamação dele com base em evidências. Então, atualmente, o sistema, essa imagem representa como o sistema está funcionando hoje, né, que é dividido em silos, em que cada um dos atores tem acesso a essas informações de forma segmentada. Então, a informação que chega para a prefeitura, a informação que chega para o sindicato dos operadores do transporte urbano, para a população, são informações diferentes, elas chegam em momentos diferentes, são alimentadas de formas diferentes, e essa assimetria cria essa desconfiança entre os atores, especialmente em questões muito sensíveis. Como é que a gente transforma essa relação de desconfiança em uma relação de confiança? Criando um banco de dados que seja distribuído e único para todos os atores que fazem parte do sistema. Então, as informações vão ser alimentadas e armazenadas de maneira segura e inalterável. Então, a garantia de que essas informações que estão sendo disponibilizadas, seja pela empresa, seja pelo setor público, são informações que você pode confiar, que elas foram produzidas, elas foram distribuídas para todos os atores ao mesmo tempo. E aí o controle social, ele pode ser efetuado de forma mais eficaz, né, e exercido sobre as empresas que fornecem o serviço de transporte. Então, a gente divide responsabilidades, né? Então, a tecnologia blockchain, ela foi identificada como ideal para esse tipo de situação. Tem sistemas de informação que são fragmentados, e os atores, eles não possuem todas as informações necessárias para tomar as decisões que têm que ser tomadas em conjunto. Então, o blockchain se apareceu como essa solução para que essas informações alimentem todos os atores e subsidiem uma transformação no sistema que tem diversos atores, diversos interesses e que tem, como eu mostrei a analogia do elefante, tem compreensões diferentes do que seja a questão principal, do que sejam as demandas, do que sejam as urgências, os problemas. Então, em resumo, né, o blockchain para a transparência do transporte público tem esse objetivo de reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, atraindo mais usuários para o sistema, melhorando a imagem do serviço, né, e compartilhando essas responsabilidades. Então, a prefeitura foi vencedora desses 500 mil euros, né, dentro da chamada, e os nossos parceiros na implementação da proposta é a Agência Francesa de Desenvolvimento, né, e a União Europeia. Então, quando nós preparamos o termo de referência para a contratação da consultoria que vai implementar, né, a estratégia do blockchain do Observatório da Mobilidade, a gente amadureceu a proposta né, visando a contratação dessa consultoria. E isso fez com que o processo de implementação do projeto piloto, né, que vai acontecer nos próximos meses, ele passasse por melhorias, porque a gente pensou que talvez a gente sugeriu a tecnologia do blockchain, mas pode ser que outras respostas tecnológicas para esses desafios apareçam, e elas precisam ser decididas em conjunto. Então, ao longo do processo, o processo vai ser bastante participativo e a gente vai colocar todos esses atores juntos para eles conversarem, porque o que nós entendemos também é que o problema da mobilidade urbana de Teresina, do sistema de transporte, essa falta de confiança, é também uma falta de diálogo entre os atores. É uma falta de entendimento das demandas e de que o sistema tem que operar em conjunto para que todos sejam beneficiados, né? O operador, os donos de empresa, eles precisam do usuário, então eles precisam oferecer um serviço de qualidade para
né, fidelizar esse usuário, que também precisa de uma transparência do setor público, precisa de uma transparência desses empresários para confiar que o melhor serviço possível está sendo entregue e que o custo-benefício de usar o transporte público, né, é positivo, é um custo-benefício que vale a pena. Ainda mais se as pessoas entenderem todo esse contexto, né, de que a gente está vivendo em uma cidade extremamente quente, que é uma cidade que tem tendência ao aumento de temperatura, né? Então, ao longo dessas oficinas de cocriação, essa resposta tecnológica ela pode mudar, né? Mas claro que a gente incluiu o blockchain como uma prioridade, como algo que vai ser apresentado para esses atores, até para que eles entendam a tecnologia, né? Porque quando a gente surgiu com a ideia do blockchain, até mesmo os outros atores do transporte público, eles não compreendiam muito bem como é que essa ferramenta tecnológica poderia resultar em redução das emissões dos gases do efeito estufa, né? Essa relação que a gente colocou lá na proposta, às vezes não fica muito claro, né? Especialmente para o nosso público-alvo, que é o usuário do transporte público, né? Que é para quem o serviço está sendo prestado. Então, isso também não se trata de uma iniciativa isolada da prefeitura, né? Então, a gente gosta de falar que até a programação de TV é personalizável, então o serviço público ele precisa se adaptar, né? A gente precisa de inovar com os nossos processos, não só com os produtos tecnológicos. Então, eu trouxe alguns outros exemplos de propostas que a gente tem adotado aqui, que, por exemplo, o aplicativo móvel de incentivo ao transporte sustentável, que é o MOVE, que é um projeto que foi desenvolvido na Europa, por meio do programa Horizon 2020, que é um programa de financiamento de pesquisa e projetos inovadores e projetos de pesquisa. E Teresina está sendo a única cidade fora da Europa a utilizar o aplicativo. Então, as pessoas que optam por modais de transporte mais sustentáveis, como caminhada, transporte por bicicleta ou transporte público, elas vão ganhando pontos no aplicativo e aí elas vão sendo recompensadas com troféus no aplicativo e também com benefícios na vida real também, por meio de parcerias com o setor privado. E o workshop Mulheres pelo Clima, também é um workshop que a gente fez recentemente em parceria com a Universidade Contes e com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil, em que a gente envolveu membros da sociedade civil, da academia e do setor público, para estudar essa relação um pouco óbvia entre equidade de gênero e mudança climática, né? Então, a gente trabalhou... Eita! Então, se eu puder deixar uma mensagem final para vocês, é que a tecnologia ela não deve digitalizar processos que sejam ineficientes. Então, eu vim falar sobre blockchain, acabei falando sobre como a gente não deve mirar, tomar o blockchain como a solução para os problemas. Os problemas, eles existem na vida real. E se a gente não faz essa análise crítica, o que a gente faz é uma digitalização de processos que não são eficientes. Então, a gente não pode levar para o digital, né, uma falta de confiança, uma relação que é fragmentada, que existe na vida real. Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica aqui o contato da Prefeitura de Teresina. Vou abrir aqui o chat. Bom, depois eu vou dar um feedback para o pessoal que falou via vídeo conosco. Vou ver se a gente solta também umas pesquisinhas ou algum tipo de pergunta que vocês, porventura, desejem direcionar à turma lá. E a gente faz isso. E no domíniozinho que a gente criou para o evento, assim como no domínio do LabGov e no do Cora, a gente tenta monitorar isso. Vou pedir ao pessoal que está falando direto aí com a Fiuza que agradeça a ela. Muito legal o negócio do ônibus e
pudesse fazer uma nuvem de palavras aqui da parte da manhã, eu diria que confiança foi o... Está na tônica, né? Tá no ranking.